Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. No episódio de hoje vamos falar sobre Montessori aplicada a séniores. Se tem interesse ou curiosidade sobre a pedagogia Montessori, hoje o podcast marca por um tema distinto. Não vamos falar sobre Montessori aplicada a crianças, mas a séniores. E para falar sobre esta temática, convidei a Fabiana Sakata, engenheira de formação. Em 2015 mudou de área e começou a trabalhar com idosos. Há cerca de 3 anos fundou o espaço Vida Priori, onde aplica Montessori a idosos. Isto tudo no Brasil. Vamos começar por aqui, Fabiane. Olá, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. O projeto é este. Vamos começar por nos explicar que Vida Priori é esta. Vida Priori nasceu com o objetivo de oferecer aos idosos, aos sêniores aqui do Brasil, um lugar para que eles possam socializar, conversar, ter amigos, uma vez que sabemos que com o avanço da idade eles passam a se isolar muito mais em suas casas e perder esses vínculos sociais tão importantes para a manutenção da saúde. Assim nasceu a Vida Priori, inicialmente como um centro-dia, e depois de algum tempo surgiu a oportunidade de nos mudarmos o nosso espaço para dentro de uma escola montessoriana, a escola Monteiro Lobato. É uma escola montessoriana que este ano de 2020 completa 50 anos na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. E lá nós temos uma sala, um espaço todo preparado para receber os idosos, ao lado das salas dos pequenos. Deve ser uma experiência muito rica, porque tem as crianças de um lado, tem os idosos do outro. Isto é o mundo ideal de Montessori, Fabiana. Exatamente, é colocá-los em contato, preparar as crianças para um mundo que envelhece a cada ano, né, com as pessoas vivendo mais tempo, mas queremos oferecer também maior qualidade de vida. Então as crianças elas já crescem entendendo que idosos fazem parte dessa sociedade, seja ele numa cadeira de roda, com a ajuda de andadores. Então, realmente é enriquecedor para todos. Para os idosos é extremamente alegre, é um ambiente onde tem vida, que é o que eles mais procuram. Eu tenho casos, 2 casos especificamente, onde as bisavós frequentam a Vida Priori, enquanto os bisnetos estão na escola. É muito bonito. Deve ser maravilhoso e também a sinergia que ali existe. Acredito que depois há algumas atividades que tentam envolver os idosos e as crianças, não é? Sim, com certeza. Nós recebemos as crianças, principalmente nas atividades que envolvem música, contação de histórias, colocamos os idosos para ajudar as crianças em atividades, em pesquisas, como eram os brinquedos antigamente. Então, isso tudo traz um conhecimento para as crianças e um sentimento de autoestima, de valorização para os idosos. É um modelo muito novo no mundo todo. Aqui no Brasil, nós somos o único modelo, né, neste formato, pois normalmente as crianças são levadas às casas de repouso para visitar os idosos e vão embora. Então, os projetos intergeracionais normalmente acontecem esporadicamente. No nosso caso, não. É um mesmo ambiente
preparado, como Montessori fala, né? Então, a nossa sala é preparada para os idosos, porém, num modelo totalmente novo, inovador em todo o mundo. É bem interessante. Muito obrigada, Fabiane. É sem dúvida interessante e deixa-nos aqui com muita curiosidade. Depois vou-lhe pedir que nos ceda algumas fotografias, se possível. Já vi que no vosso site existem algumas, mas se nos puder ceder para que para que os nossos ouvintes visualizem do que é que nós estamos a dizer. Montessori para crianças, Montessori para idosos, acho que vai ser muito bom podermos visualizar e quem sabe aqui em Portugal começar a aplicar este modelo. Com certeza, está nos nossos planos levar esse modelo híbrido, né, vamos falar assim, para mais lugares, pois a gente entende que é totalmente factível. Então será um prazer dividir com vocês também. Para além de ter criado este projeto tão bonito, a Fabiane é mãe de 2 crianças e foi precisamente com o nascimento do primeiro filho, em 2011, que descobriu Montessori. O filho frequentou um berçário Montessori e até hoje os seus filhos frequentam escolas com esta pedagogia. A pergunta é como é que chegou à conclusão que poderia praticar Montessori com séniores. Então, meus filhos também estudam nessa mesma escola, né, onde hoje eu tenho o projeto. Então, além de todos, eu também tenho essa oportunidade de conviver com os meus filhos. E realmente, quando o Gustavo nasceu, eu trabalhava o dia todo. E no momento de escolher, né, a escola, o berçário, quando eu conheci essa escola, esse berçário, com essa metodologia, eu realmente me encantei e comecei a pesquisar mais sobre Maria Montessori. Hoje ela é um exemplo para mim, não só na parte profissional, mas como mulher, vanguarda, feminista e tudo mais. E quando eu decidi abrir a Vida Priori e dedicar minha vida para os idosos, nesse momento fez todo sentido para mim que as mesmas coisas que eram os pilares para os meus filhos, eu utilizasse isso também para os idosos, né? Questão de ter um material preparado, de ter um ambiente, do caso das crianças, do adulto preparado, né? Ou no caso dos idosos, do cuidador, de quem cuida, está preparado, fazia todo sentido. Mas até então eu procurei algumas referências e realmente eu não encontrei muita coisa. Então, foi ano passado, no início de 2019, isso voltou muito forte para mim. Eu falei, não, eu preciso procurar saber mais sobre Montessori para sêniors. Foi aí que eu encontrei, dentro da própria AMI, né, da Associação Montessori Internacional, uma formação sobre isso. Esse curso seriam 2 dias, ocorreria em Dublin, e é ministrado pela Jennifer Brush, Brush Development Institute, não me falha a memória. E eu comecei a pesquisar e vi que isso já é muito utilizado nos Estados Unidos. Porém, aqui no Brasil não tem nada disso, em língua portuguesa não existe nada. Aqui em Portugal temos notícia que começa-se agora a dar os primeiros passos, mas também é uma realidade que não nos é de todo conhecida. Sim, aqui também. Então eu fui até a Irlanda, fiz esse curso inicial de 2 dias. O curso aconteceu na mesma semana que o Congresso Internacional de Escolas Montessorianas, então eu aproveitei e participei também para entender se esse modelo que eu falei, né, híbrido, de colocar idosos nas escolas montessorianas faria sentido. Então eu conversei com outras pessoas de todo o mundo, foi bem interessante. E assim eu comecei realmente a procurar, estudar, fiz esse curso e hoje eu estou fazendo a formação extensa, né, junto com a Jennifer, pela AMI. Então, são meses de estudo, tem toda uma preparação. Então, realmente, assim, já existe,
própria Irlanda hoje eles estão criando, como posso dizer, um curso de longa extensão também voltado para isso, junto com o apoio da Jennifer. Então eu posso passar esses contatos para vocês também, disponibilizar, afinal de contas vocês estão muito mais próximos do que a gente aqui no Brasil, mas é um caminho muito encantador. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt. E neste tempo, neste período, são 3 anos, não é? Que existe o Vida Priori. Claro que entretanto a Fabiana também tem estado a fazer o caminho, não é? Para compreender melhor o que é que Montessori pode trazer de positivo à vida destas pessoas, dos séniores que aqui estamos a falar hoje. Mas neste período de tempo, que tipo de atividades é que tem desenvolvido no seu centro e resultados? Podemos aqui também já falar em resultados, já se começa a ver alguns resultados após essas atividades, ou aquilo que ainda se vê ainda é pouco? Com certeza. Como eu disse, o nosso modelo é muito inovador. O que existe hoje de Montessori para idosos, que é o que é desenvolvido nos Estados Unidos, eles utilizam uma metodologia montessoriana em casas de repouso. Então, além de tudo isso, tem essa dificuldade que eu tento implantar a metodologia num ambiente diferente do que os estudos apresentam, né? No entanto, eu acredito que os principais pilares de Montessori a gente não usa apenas quando criança ou quando idosos. A gente deveria levar isso para a vida, né? O respeito, a comunicação para a paz, isso independente de qualquer idade. Aliás, Fabiano, Montessori, mais do que tudo, é uma forma de estar na vida também, não é? É impossível quem pratica Montessori não ter uma transformação como ser humano, não é? Exatamente. Porque nós, para podermos aplicar aos nossos filhos, aqui falando da base da pedagogia que são as crianças, sim, é impossível nós não nos transformarmos, porque a pedagogia é tão envolvente que acaba por nos entrar mesmo por a casa adentro, por a vida adentro, não é? Exato, com certeza. Então, assim, quando a gente olha para o idoso, são coisas simples que modificam grandemente a vida deles. Então, por exemplo, priorizar a autonomia, a capacitação, a autodeterminação deles. Então, muitas vezes, por exemplo, eu converso bastante com as famílias, né, e dentro do nosso espaço mesmo, eles têm condições, por exemplo, de lavar uma louça, que passaram a vida toda ajudando em casa, lavando a louça. E a gente, por excesso de zelo, de cuidado, fala, não precisa ajudar a lavar a louça. Porém, aquele trabalho tem significado para aquela pessoa. Isso é autonomia. Então, com as crianças, a gente trabalha muito isso, de ensinar e praticar, né, os afazeres em vida prática. E com o idoso, a gente tem a tendência de tirá-los dessas atividades. Então, isso são coisas que todo mundo pode fazer, né? Porque então, esse tipo de atividades, Fabiana, se me permite, observando assim à distância, porque é apenas o meu papel, é observar, eu acredito que esses idosos se sintam úteis e muitas vezes a sociedade é isso, deixa estar aí sentadinho, eu faço, mas às vezes as pessoas querem fazer, não é? Às vezes querem, não, mas eu ainda sei fazer, não é? Eu posso fazer. Eu posso, não é? E mais do que qualquer coisa, eu preciso fazer, eu preciso trabalhar, né? Exato, o trabalho que falamos tanto com as crianças, para o idoso é até mais importante do que para a criança, porque ele sempre trabalhou. Exatamente, então mas continuar trabalhando para se sentir vivo. Mas entende, Fabiano, que a sociedade tem uma visão disto, é um bocadinho isto, agora pensando aqui na realidade portuguesa e nas famílias portuguesas e até, pronto, assim uma realidade geral, é muito isto, nós nas nossas casas, com os nossos pais, com os nossos avós, eu faço, deixo estar aí sentadinho, eu faço, mas às vezes, eu reparo isso por o meu pai que tem 80 anos, que é uma pessoa que está sempre ativa, e cá está, estar sentado numa cadeira, isso era a morte dele, que é mesmo assim, porque a pessoa teve a vida toda habituada a fazer coisas no campo, a andar de um lado para o outro, como é que de repente, só porque agora tem 80 anos, agora já não vai fazer nada?
Desde que a Exato. pessoa queira e possa, porque a saúde ainda o permite, a atitude às vezes desta proteção, não é? Acaba por se calhar criar aqui uma barreira de desenvolvimento, não é? E do sentir bem o idoso. E isso faz todo o sentido, no caso da Fabiana, ter observado isso, não é? Que afinal as pessoas querem se sentir ativas, não é? Querem ajudar. Com certeza. E com isso, existem muitos materiais desenvolvidos para auxiliar essa independência e essa autonomia. Então, o grande estudo que hoje ainda tem é na utilização do método para idosos com Alzheimer. Então, tem questões, por exemplo, de materiais, como a gente usa com a criança, com a demarcação de onde deve ser colocado o prato, o copo e o talher. Então, mesmo um idoso demenciado, você pode pedir ajuda para ele naquela atividade e, através do material, sem a necessidade de correção, né, dessa interferência, ele vai conseguir fazer essa atividade, vai se sentir bem, vai se sentir útil. Então, são coisas muito simples. Na verdade, eu acho que é aí que está a beleza, né? A simplicidade, mas de treinar esse olhar para o ser humano. Então, assim como cada criança é única e tem o papel do professor eu acho que o primeiro passo é esse, né? De observar, nós devemos também observar muito o idoso, o que ele ainda é capaz de fazer, o que ele consegue, e dar essa liberdade para que ele possa fazer por si só. Isso, com certeza, essa atitude muito simples já vai fazer toda a diferença na vida deles. Este tema é, sem dúvida, muito interessante. Confesso que é novo para mim, não é? Montessori nós ligamos sempre a crianças e agora dá-nos esta janela que afinal podemos aplicar. Eu digo sempre, é ciência, não é? Para quem não sabe, em primeiro lugar, Montessori é ciência. Está provado cientificamente que resulta. Por isso, isso ser aplicado a pessoas com demência, nesses quadros, pessoas já idosas que às vezes só precisam de um treino para conseguir fazer aquilo que sempre fizeram, não é? Às vezes estamos a falar de apertar o botão, não é? Às vezes há essa dificuldade, ou de calçar os sapatos. E se Montessori pode devolver essas atividades à vida dos nossos idosos, isto é sem dúvida aqui uma descoberta, Fabiana, muito, muito importante e a Fabiana está de parabéns de ter tido essa preocupação e desse tempo para observar. Não é só olhar, é observar com interesse, não é? São tendências humanas, né? Então, tendência de ordem, do ambiente, de explorar e manipular as coisas. É muito comum a gente ver idosos com Alzheimer ter essa necessidade de organização. Por quê? Porque isso é uma tendência humana, né? Montessori já falava sobre isso, sobre atividade, sobre repetição, sobre comunicação como uma tendência do ser humano. Então, a gente não perde isso só porque os anos se passaram. Isso que é muito interessante. Eu costumo falar que eu acredito que, na verdade, Montessori não teve tempo de desenvolver essa metodologia para idosos. Então, são estudiosos que estão fazendo isso baseados nos seus livros e tudo mais. Porque, com certeza, se ela tivesse tido tempo em vida, ela teria feito essa associação, como você bem falou, cientista, médica, psiquiatra que ela era, com certeza ela teria chegado a essas mesmas associações. Muito bem, Fabiana. Para terminar, via-lhe pedir apenas que, se possível, como é que é um dia no seu centro? Com crianças de um lado e idosos de outro. Descreva-nos um dia. Os meus idosos, eles frequentam, neste momento de pandemia, obviamente, estamos todos afastados, até pelo ambiente, né, com criança e tudo mais, mas eles frequentam 2 vezes por semana. Eles chegam no mesmo horário que as crianças, então eles passam o período da tarde conosco, 1h da tarde eles chegam, entram pelos mesmos portões que as crianças, cada um se dirige para a sua sala. No nosso caso, nós temos enfermeiras e cuidadores que auxiliam os idosos, porque os idosos que eu atendo, em sua maioria, têm mais de 85 anos. Então, são idosos realmente de quarta idade, que a gente chama.
Eles chegam para essa primeira atividade, então eles têm um tempo para conversar, para guardar a sua bolsa no local adequado, tem esse tempo de conversa, e aí eu tenho diferentes profissionais que realizam atividades com eles, de música, de percepção, de objetos, de memória, de dar nome para as coisas, porque são coisas que muitas vezes facilitam, né, no trabalho em casa, né, por exemplo. Então, a ideia é toda essa. A gente tem esse primeiro momento de atividade, a gente faz uma pausa para um lanche, então, onde eles lancham, se servem, e tem novamente esse momento de conversa, porque o nosso principal objetivo é que eles se sintam em sociedade, em amigos e conversando. E depois tem um segundo momento de uma outra atividade, uma atividade corporal, e aí tem toda uma grade de atividades, né? Então, nós trabalhamos os pilares emocional, mental e corporal. E no final do dia, às 5 horas da tarde, a gente se encaminha para a saída junto com as crianças, e na sua maioria os filhos vêm buscar os pais na escola. Então, dentro dessas atividades, a gente encaixa essas interações com as crianças. Obviamente, não são todos os dias, porque é preciso respeitar o ritmo de cada um, né? Então, tanto para os idosos quanto para as crianças, essa questão de observar, de ver o quanto está sendo agradável, porque a gente sabe que os idosos também se irritam, as crianças também não conseguem ficar muito tempo. Então, é tudo feito com muita calma, para que seja agradável para todos. E estamos a falar, Fabiana, de crianças de que idades? A partir de que idades? A escola tem desde a agrupada 1, né? Então, a partir de 1 ano e 8 meses até 15 anos. Ok. Penso que cria-se aí um ambiente bastante interessante, não é? Sim, nós tivemos um momento no final do ano passado, onde as adolescentes de 12 e 13 anos foram até lá para as idosas ensinarem, não sei como que vocês chamam, mas a crochê, a fazer trabalhos manuais. E foi muito interessante, porque as adolescentes, né, eu vejo assim, uma geração aí no meio se perdeu. Eu tenho 36 anos e eu não sei fazer crochê. Somos da mesma idade. Vá, então, quase, porque bonito. eu já tenho um ano a mais, mas pronto, somos da mesma geração, e é verdade, também não sei fazer nada disso. E foi muito bonito ver as idosas ensinando as adolescentes e conversando. Então, realmente, assim, essas atividades intergeracionais são bem interessantes em todas as idades. É verdade, Fabiana. Tanto havia a dizer sobre este tema. Foi um prazer tê-la aqui comigo. Convido-a a vir outras vezes. Vamos falar outras vezes, com certeza, sobre este tema. Acho que é bastante interessante, e acho que quanto mais falarmos sobre isto, mais Montessori também entra na vida das pessoas, até porque se Montessori entrasse na vida das pessoas todas do mundo, nós certamente teríamos um mundo bem melhor. Quem quiser seguir o trabalho da Fabiana, basta ir a vidapriori.com. Eu depois ponho estes links e tudo o que tem a ver com o trabalho da minha convidada no texto que acompanha o podcast. Fabiana, obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Muito obrigada. Obrigada e até uma próxima. Aqui me despeço, e quem quiser saber mais sobre este ou outro tema dentro de Montessori, vá ao nosso site em montessori.pt. Até à próxima, fiquem bem. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.